A senhora falou na entrada da Venezuela que só depende agora da aprovação do parlamento paraguaio. A senhora acha que o Brasil deveria fazer gestões junto ao Paraguai para que ele, de uma vez por todas, aceite a Venezuela como membro pleno do Mercosul? Olha, Armando, é uma coisa muito interessante. Eu acho que a Venezuela no Mercosul, eu já tive algumas restrições em função do sistema de governo existente na Venezuela. Porque uma das cláusulas do Mercosul é exatamente a liberdade e a democracia plena, né? E a gente tem, né, o histórico não é um histórico muito edificante do ponto de vista da Venezuela. Mas não é só o Paraguai que resiste. Nós temos aí umas negociações com o mercado europeu, com o bloco do mercado comum europeu, e o nosso senador, nosso presidente, o senador Roberto Requião, esteve agora participando de uma reunião com o Parlamento Europeu, e a delegação francesa demonstrou claramente que se a Venezuela entrar no Mercosul, que haverá problemas nessa relação Europa-Mercosul. Nós já temos problemas que chegam, porque a Europa, você sabe, do ponto de vista do que mais nos interessa nessa relação, o que é? É a agropecuária, porque é onde nós somos altamente competitivos. E a Europa subsidia demasiadamente a sua produção. Então, para o Mercosul, o interesse é vender nessa área carne, laticínios, toda a área de produção de grãos, e a Europa resiste, porque ela concorre, mas concorre em situação desigual negativamente para eles, porque não são competitivos como nós. Então, o fato de, além dessa barreira, e a França dizer que se a Venezuela entrar fica mais difícil, nós vamos estar criando mais problemas para um eventual acordo comercial entre os dois blocos. Agora, com a crise da Europa, crise econômica, eu penso que isso altera muito. Havia também um acordo que o governo, que o Mercosul estava fazendo, veio já para o Congresso, com o Egito, que é altamente lesivo, especialmente para o meu estado de Novo Rio Grande do Sul, que é um fabricante de ônibus. E esse acordo com o Egito dava preferências tarifárias para o Egito mandar seus ônibus para cá, para o Mercosul, sem impostos. E isso seria um arrasa-quarteirão para a indústria de ônibus, que é muito forte na região de Caxias do Sul. Nós temos duas grandes empresas, a Comil e em Caxias do Sul, a Marco Polo, que ela é hoje uma empresa multinacional, globalizada, está em todo mundo, tem fábrica em todo mundo, inclusive na China. Então, mas para o Brasil seria muito sério isso. Eu já chamei a atenção do Itamaraty sobre esse acordo, que é com o Egito. Então, você tem que ter 1000 cautelas, e aí é o papel exatamente do parlamento, porque esses acordos passam pelo Congresso. Era o momento de arredondar esses assuntos. Exatamente. Então, ao passar por aqui, a gente tem que passar o pente fino para evitar prejuízos ao emprego, à renda das famílias, porque você vê a história da China com os calçados, o desemprego no Vale dos Sinos foi de milhares de empregos por conta dessa concorrência desleal. O governo, felizmente, agiu adequadamente, mas como isso foi um pouco tarde, a situação ficou complicada. Já provocou os efeitos. E a questão do câmbio, que também era outro fator impactante, agora está indo por por uma onda melhor para os exportadores. Uma última pergunta. A senhora é otimista em relação ao futuro do Mercosul? Porque tem muita gente que acha que não vai muito adiante, vai ficar ali. Como é que a senhora vê o futuro do Mercosul? Ele é um projeto importante, é um projeto interessante do ponto de vista da união de forças. A ideia, Armando, que na concepção era o quê? Juntarmos as nossas forças e vendermos para fora do bloco com o selo Mercosul. Esse é o ideal. Mas o que aconteceu? Nós estamos trabalhando entre nós. O Brasil é o maior exportador para a Argentina é o maior exportador para o Brasil, e nós estamos competindo. Então, criou uma competição. E aí, por isso, esses contenciosos comerciais. De vez em quando, Mercosul está... Isso é fruto desse crescimento enorme que houve no comércio, dentro do bloco, e que é benéfico, não resta dúvida, porque é muito mais fácil você que está do lado da Argentina vender para a Argentina e a Argentina vender para o Brasil do que de outra forma. Agora, o que não pode haver um tratamento desigual, como fez a dona Cristina Kirchner, que em plena época eleitoral tinha que fazer um enfrentamento com o Brasil. Aquela coisa de dar
status, né, de coragem para o governo para enfrentar digamos, o sócio rico. A mesma coisa fez o Lugo no Paraguai em relação ao acordo de Itaipu. Ele fez toda a campanha dele, digamos, sustentada que ele iria mudar o acordo do Mercosul. E mudou o acordo de Itaipu, melhor dizendo. Então, essa coisa é usar politicamente na hora de que interessa para ele. Não retiro a legitimidade. Eles foram muito inteligentes, muito espertos de usar essa forma, mas não é justo que se imponha, e o Brasil também, em nome da integração ou em nome, abra mão de vários direitos, especialmente nesse da área do comércio, que você está tirando empregos quando você reduz numa competição um pouco desleal. Porque as condições competitivas da Argentina em matéria de imposto, em matéria de financiamento, em matéria de logística, são todas elas muito mais favoráveis que no Brasil. Um trator, por exemplo, que um agricultor brasileiro paga um determinado valor, lá ele paga 60% menos. O trator fabricado no Brasil. Um rolo de arame, fabricado no Rio Grande do Sul, custa no Uruguai 40% menos do que custa para o agricultor brasileiro. Então, essas questões das chamadas assimetrias. E, senadora, a senhora acha que essa crise econômica que se alastra vindo da Europa pode ser uma janela de oportunidade para o Mercosul ou poderá vir atrapalhar? Não tenho a menor dúvida. Que pode ser uma janela de oportunidade? A janela de oportunidade. Eu não tenho a menor dúvida. Desde que haja digamos, uma atitude compreensiva para esse novo momento do Mercosul. Eu acho que é a grande janela para o Mercosul. E eu acho que os presidentes não podem perder essa oportunidade de consolidar esta união aduaneira. Não é um bloco comercial, é uma união aduaneira, mas consolidá-lo como um bloco importante dentro de um projeto maior de integração da região. Acho que a América Latina precisa, porque até o Mercosul, o Brasil estava de costas para a Argentina estava muito mais de frente para a Europa, sendo vizinha de um mercado tão importante quanto o mercado brasileiro, o mercado consumidor brasileiro. Isso vale para o Paraguai, isso vale também para o Uruguai, que o olhar deles era muito mais um olhar europeu do que um olhar para a própria região. Então, eu acho que o Mercosul teve digamos, esse ponto positivo que foi criar um clima e um ambiente de integração regional que foi se espraiando ou se ampliando para toda a América do Sul, né? A UNILA, a ideia da Unasul vem dessa ideia de uma integração regional mais consistente e maior e mais ampla. E como é que a senhora vê a integração do ponto de vista cultural? A senhora acha que tem se avançado nesse campo? É preciso se avançar mais ainda? Talvez eu acho que é o que mais tem avançado. Acho que é o que mais tem avançado, porque eu vejo, pelo menos pelo meu estado, a gente tem uma cultura muito parecida, né? Então, na Argentina é o gaúcho nosso. A roupa é um pouco parecida, a comida, a forma de se comportar, a forma de ser, o tipo de música, né? Então a milonga, né? Que é uma coisa, e está muito presente na rancheira, está muito presente na música e na cultura do meu estado. Então, eu acho que tem muita afinidade cultural. Eles gostam muito do Brasil, né? Não adianta, gostam. Passam os veraneios nas praias do Nordeste e nas praias do Sul, né? Santa Catarina se torna, na época, se você for a Santa Catarina na época de janeiro e fevereiro, você vai ver falando mais espanhol do que português, né? Então, é muito interessante. A senhora acha que aquela rivalidade, especialmente entre nós e os argentinos, isso é coisa do futebol, ficou ali na verdade, meio folclore? Para quem vive mais ali perto, isso aí é mais alimentado pelos portenhos. Portenhos são os que vivem na região metropolitana, Buenos Aires, né? Buenos Aires. Os próprios argentinos das províncias, cidades importantes, Córdoba, Mendoza, que é o centro da produção de vinhos, Salta, ou ali próximo Santa Fé, lá mesmo Bahia Blanca e tal, essas pessoas têm uma outra visão. Se você falar com esses argentinos, eles também não gostam dos portenhos, né? Então, essa coisa de... Né? É pela relação, né? Então, essas pessoas têm muita afinidade conosco, com o Brasil. E agora com linhas aéreas para Rosário, na Argentina, né? Ou mesmo para Córdoba, para tudo, isso deu uma ideia de aproximação muito grande. E é muito legal isso. Agora, nós temos 2 pontes no Rio Uruguai
que faz fronteira. Temos São Borja, terra dos presidentes, que foi uma coisa muito importante essa ponte, e a primeira histórica foi a ponte que é entre Uruguaiana e Passo de los Libres, então que é uma coisa também de integração mesmo. Por ali passa 70% de todo o comércio de cargas por rodovia, passa por ali. Senadora, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou, eu te mas agradeço. essa é uma pauta permanente da TV Senado. Temos muitas coisas para falar. Direto vou te trazer, quando for para lá, uma música argentina para você ver que é muito parecida com a nossa. Muito obrigado. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa. Quem quiser sugerir, indicar personalidades ou temas para nossas entrevistas, deve acessar o portal na internet www.senado.gov.br/TV, ou pode também ligar para o Alô Senado 0800 61 2211. Participe. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania.